Olá, este é o Memórias do Poder Legislativo, um programa idealizado pela Associação dos Parlamentares do Estado de São Paulo. Hoje recebemos aqui no estúdio da TV Alesp o sempre deputado Jair Andreoni. Muito obrigado, deputado, pela sua presença. Prazer é todo meu, viu? Estar aqui e tendo a oportunidade de falar aí do passado da gente político, né? Porque é com o passado que nós construímos o presente e o futuro, não é, deputado? Esperamos passar para o telespectador toda esta informação, esses tempos de muita luta, de muita conquista, né? E que a gente quer saber um pouco como é que foi, deputado. Iniciando um pouco da sua história aqui, o senhor é paulista, nasceu em São Paulo? Aqui na capital. Na capital paulista. Estudou na PUC, na Pontifícia PUC, Universidade Católica. E fiz término na FMU também. Entendi. Isso. Direito. E ali já começa toda essa vocação para o direito e para a política. Para a política, foi ali na PUC eu iniciei. Saí lá candidato a vice-presidente do centro acadêmico na época e estava assim, estava ainda sob o regime de abertura, né? De político, sob o comando ainda do exército e tal. E nós tínhamos a nossa chapa, foi a chapa Opinião, e nós fizemos lá, ganhamos uma eleição, mas não levamos. Levamos, ganhamos, mas não levamos. Mas o senhor fazia parte do diretório? Do centro acadêmico, saí candidato a vice-presidente na época do centro acadêmico, 22 de agosto. Puxa, que interessante. E aí dividia os trabalhos do estudo do direito com as atividades já do centro acadêmico. Do centro acadêmico, e eu já mantinha escritório, né? Como estagiando já, né? Tá. Já fazia, já exercitava a advocacia, né? Área civil, penal? Mais criminal. O escritório, porque eu tinha 4, 5 advogados depois, né, logo após terminar a faculdade, nós mantínhamos lá 4, 5 advogados trabalhando no escritório. Né? Eu já tinha um bom relacionamento de amigos, empresários, então eu tinha montado já uma clientela, né, de advocacia muito boa. E já tinha um pessoal que trabalhava. Então o nosso escritório fazia quase que tudo. Comercial, tinha um pessoal... Tinha um grupo grande de empresas na época, né? Então nós dávamos comercial, civil, né? E criminal também. Como era a bandeira ali no centro acadêmico que o senhor falou, na PUC? O senhor disputou? O senhor chegou a ser Era vice? O Grupo Opinião. Foi a primeira vez. Não, nós lançamos a Chapa Opinião, que tornou-se o Grupo Opinião, que ficou durante muitos anos na PUC, né? E tem tudo a ver com o momento político ali, que era um pouquinho o final da ditadura militar. Então é a questão da opinião. Isso. E tinha algumas... Vinha aquela esperança da juventude de mudança. O senhor estava ali com 20 e poucos anos. 20 e poucos anos acreditando que todo aquele discurso, né, mais à esquerda, né, porque não existe jovem fazendo faculdade que não pense à esquerda, na sua maioria. Lógico, existe o pessoal mais à direita, mas a sua maioria sempre pensando à esquerda, principalmente dentro da faculdade, naquela época, o pessoal com muita revolta e tal. Então, nós acreditávamos, né, naquele discurso e na mudança. E essa mudança que aconteceu e que, para minha avaliação, Jeremias, eu acho que valeu pela luta de abertura política, pelo exercício da democracia. Entendi. Valeu. Só que eu acho que hoje eu tenho uma outra visão. Valeu o exercício da democracia, mas a insatisfação do resultado final que hoje nós estamos vivendo, né? E eu vejo colegas lá atrás, né, mesmo de PUC, viu? Tem alguns deputados daquela época que foram estudantes como eu, da PUC, né? E que mudaram o seu rumo, mudaram o caminho, né? Aquele discurso bonito de honestidade, de mudança, de democracia,
acabou no que a gente está assistindo hoje, né, em todos os canais de televisão. E o senhor pode também, inclusive, acompanhar vários ciclos, né, dessa política aí, inclusive passando por vários partidos. Agora, eu queria que o senhor falasse um pouco, saindo um pouco do movimento estudantil, o senhor também estava à frente de movimentos sociais, e naquele tempo, nós estamos falando de década de 1980, 70. Né? 70 não, ainda é 70. Aí foi PUC e tal. Aí nós começamos já com escritório, já tinha indústria, comércio, e já o escritório tinha imobiliária e escritório de advocacia. E aí nós iniciamos alguns movimentos sociais, porque eu gostava de política, né? O meu grande sonho, né, era a política. Era o meu grande sonho, conseguir ser deputado, ou qualquer posição política, né? E que eu pudesse movimentar. Não era uma coisa minha, Jeremias. Todo jovem naquela época, estudante, você vê que a PUC lançou vários e vários deputados. Nós temos o Afanásio, foi colega de PUC, o Ricardo Trípoli foi meu colega de turma, o Frateschi, o Paulo Frateschi, todos contemporâneos à PUC. Então, naquela época, a formação política era muito forte. O pessoal vinha com aquela esperança de mudança no país. E aí, aquilo passou faculdade e eu fui para a vida profissional, mas sempre pensando no lado político. Aí nós começamos aqueles movimentos, que existiam algumas tabelas mantidas, e quando o governo dava um aumento muito superior, nós iniciamos o boicote. Aí iniciamos lá com o falecido Hélio Cécio, vou lembrar o nome dele, porque fundamos a Associação das Donas de Casa, eu não lembro mais se é do Brasil, do Estado de São Paulo, ou da cidade de São Paulo, fizemos os movimentos de feira, né? E boicote à carne. Boicote à carne, boicote ao pãozinho. Mas aí é bom lembrar ao telespectador, porque vivia-se naquela época, então, um momento de inflação e os aumentos eram constantes. E haveria necessidade de uma certa fiscalização. Exatamente. Daí o boicote quando subia demais. Mas funcionava. Funcionava, porque aquilo a própria imprensa divulgava, olha, o movimento, as donas de casa, boicote ao pãozinho. Então o pessoal... Um exemplo, Jeremias, a farinha aumentou lá 15%, mas o aumento do pão foi de 55% ou de 75%. Mas e aí, o pessoal parava, por exemplo, de carne... Boicote ao pãozinho, carne, parava de comer carne. Comer peixe, outras coisas. Isso, e a gente fazia os movimentos populares nas feiras. Olha, a senhora aproveita, compra peixe, compra frango, mas não vamos com umas faixas, né? Coisa de movimentação mesmo. E participava a juventude, o pessoal jovem, né? Participava. Essa semana vamos boicotar a carne, então o pessoal... Agora, deputado, o senhor vem desse início político e em certo momento o senhor assessorou o senador Amaral Furlan, né? Fui. Ele era senador por São Paulo, mas o senhor, em Brasília, logicamente, ficava, e o senhor ficava em São Paulo. Foi um convite? Como é que foi essa aproximação? Então, eu gostava de política e eu tinha alguns amigos que eram amigos do senador Amaral Furlan. E... Eu fui até o escritório para conversar com o senador, para conhecê-lo. E eu havia estudado com o Luiz, com o filho do Furlan, Luizinho Furlan, que depois elegeu-se aqui deputado da mesma legislatura que eu. Entendi. E eu fui até o escritório do senador para uma conversa e ele falou, Jair, você tem disposição muito grande, vem ficar aqui, quero você perto de mim e tal. E eu passei a atender lá no gabinete, funcionava aqui ali na Praça Patriarca, no antigo prédio do Banespa, prédio do Matarazzo. Bem na região central. Na região central. Fiquei lá um período grande assessorando o senador. Existia aquele... O político tinha uma responsabilidade social muito grande. O senador tinha uma responsabilidade muito grande. Ele fazia um atendimento pessoal, meio clientelismo, né, que o pessoal diz, atendimento do povo, mas ele atendia ali de 200 a 300 pessoas por dia. Ouvindo a demanda de um a um. De um a um.
e passava para a gente, né? Ou muitas vezes selecionava, por exemplo, eu fiquei muito tempo na área de saúde que eu cuidava, então eu recebi esse pessoal do interior com muita carência para organizar os pedidos, todos os projetos, né, que se fazia necessário. Eu fazia um atendimento a prefeitos, vereadores, Agora, muitas deputado, vezes dona de casa precisando de algum... Sim. E o que o senhor acha desse momento? Porque, claro que muitas dessas demandas não são da competência de um senador, de um governador, muitas vezes voltadas mais ao executivo diretamente. Mas essa aproximação, mesmo depois de eleito, era importante com o povo, para saber na fonte as demandas? Lógico. Eu acho que isso falta. O político da nossa época, né, eu vou dizer assim, de mais de 30, 40 anos atrás, nós tínhamos um compromisso com a sociedade muito grande. Eu não vou falar aqui em partido, viu, Jeremias? Eu não acredito em partidos políticos no Brasil, porque eu vivi a vida toda. Eu tenho quase 50 anos de política. E eu faço política até hoje. Eu participo dos partidos. Não acredito nos partidos. Eu acredito em pessoas bem e mal intencionadas. Todos os partidos têm um programa lindo e maravilhoso. E o que se coloca na prática não é uma verdade. Não estou dizendo isso do legislativo, nem do executivo, e nenhum. Não funciona. Partido político no Brasil não funciona. Mas é o caminho para que se a política seja feita. Não tem outro caminho. O senhor mesmo ajudou a fundar o PTB. Ajudei a fundar. Jeremias, eu ajudei a fundar o PTB com a sobrinha de Getúlio Vargas, Ivete Vargas, né? Eu fui da primeira executiva do Estado, do Partido Trabalhista Brasileiro, né? Que me dá muito orgulho e muita honra. Ajudei a formar o PTB com a Ivete, né? Aí... Agora é bom situar, não é, deputado? Porque nós estamos também no momento sempre meio que finalzinho ali da ditadura militar, que foi de 64 até 84, 85. Isso. E o senhor está falando aí... De 78, 9, essa fundação de... Começava uma abertura ali, era um momento de... Vou fazer pressionado vou fazer uma colocação esse período que eu acho interessante. Até o povo brasileiro precisa saber. Naquele momento, existiam duas forças políticas do Brasil, né? Uma delas era Golbery do Couto Silva, né? E a outra, muito respeitado, eu respeitava muito, não só o Golbery, mas a outra força era o general Leitão de Abreu. Aliás, me atendeu em Brasília algumas vezes, um homem muito honesto, muito cumpridor, um homem acima da normalidade, né? E de uma honestidade muito grande. Mas naquele momento era PTB, Arena... Não, era MDB... E viria depois? Não, era MDB e Arena. MDB e Arena eram os únicos. Eles iniciou-se a abertura política com PT, PTB, PDS, que era a antiga Arena, virou PDS, e o MDB virou PMDB. O senhor falou PP, né? Não, não confundir. O PP veio depois. Partido Popular vem no segundo momento. Veio no segundo momento. Entendi. Né? Aí nós tínhamos 4 partidos. Nessa formação do PTB, né, eu vou falar alguma coisa que não tem livros. Sim. Eu acho que E é isso que a gente quer saber. É isso, eu acho bom falar. Naquela briga pelo PTB estava Brizola, que estava chegando do exílio político, e Ivete Vargas, que era sobrinha de Getúlio. Então, seria uma herdeira natural por ser sobrinha do grande político Getúlio Vargas, com toda aquela história do PTB antes da ditadura, né? Então, a Ivete se sentia, não, PTB é meu. E aí o Brizola chegou, por ter do passado ter participado do PTB, se sentindo também o dono da legenda. E a verdade, que eu não sei se tem em algum livro, é que o Brizola, naquele momento, a informação que se tinha é que se o Brizola pegasse o PTB, com o prestígio do PTB antes da ditadura, ele seria o próximo presidente da República
se houvesse eleições diretas a presidente. Uhum. E aí foi se criado o quinto partido, o PDT. PDT. E deram como um prêmio de consolação para o Brizola. Não sou brizolista, viu, Jeremias? Tá. Eu estou apenas constatando o fato, falando uma verdade. Se naquele momento o Brizola conseguisse sair candidato a presidente da República pelo PTB, ele seria provavelmente o presidente eleito. Então ele levou o prêmio de consolação ao PDT e acabou saindo como governador pelo estado do Rio de Janeiro. E se elegeu como governador no estado do Rio. Mas o senhor participou assim muito ativamente, né? O senhor chegou a fundar os diretórios do PTB. Formei naquela época, eu devo ter formado por volta de 90 a 100 diretórios no PTB com a Ivete. Puxa vida, hein? Formando, visitando cidades, né? Cidades, e mesmo na capital, eu tinha um reduto político bom. Tanto que quando fui eleito, eu fui eleito com mais de 50% da votação, 60%, 70% na capital. Uhum. Eu fui, na época, o 7º mais votado na capital. Porque a minha origem era aqui, né? E aí o senhor, para afirmar o momento exato da história, em 82 só que o senhor vai vir para a Assembleia. Mas todo esse período antes... Não, eu formei o PTB, aí houve lá um desentendimento no PTB, meu com a Ivete não, a Ivete saí de lá em harmonia com a Ivete. Ela ficou muito triste na época que eu saí, porque começou a existir muita divergência, o pessoal mais radical, a esquerda mais radical começou a entrar no partido. E porque o PTB era um partido mais de centro, né? Eu tinha um compromisso naquele momento, porque naquela época eu era um dos mais jovens. E eu tinha saído da universidade, então eu tinha, de certa forma, um contato com o centro acadêmico da USP, da PUC, do Mackenzie. Então esse pessoal foi comigo para o PTB. Quando esse pessoal mais radical começou a ingressar no PTB, essa juventude, existia o pessoal socialista dessa juventude, mas não radical, muito radical. Esse pessoal socialista, Jair, nós vamos sair do PTB. E nós saímos do PTB. Entendi. Então, não foi uma tomada de decisão do Jair particular, mas era desse grupo que me acompanhava das universidades. Né? Como tinha participado da PUC e tal, você acaba tendo contato com a USP, com a Mackenzie na época, e com outros, mesmo o pessoal da FMU, né, que eu estudei também. Então, nós acabamos saindo, esse grupo que estava com a Ivete, saímos e fomos para o PP. Que na época, então, era o PP, Partido Popular. Não é o partido PP de hoje, era o Partido Popular, que nacionalmente representava Tancredo Neves e no estado de São Paulo, Olavo Setúbal. Entendi. Né? E aí fazia parte. Tem alguns políticos que... Caio Pompeu de Toledo, né? Teve uma história política, faleceu jovem, infelizmente, mas foi secretário de turismo, secretário de esportes e tal. O Caio Pompeu, o Carlos Apolinário foi deputado conosco, começou nesse partido, né? Saiu candidato, saiu pelo PMDB, porque houve a incorporação PP-MDB. E aí virou PMDB. Hoje, o deputado, o Gilberto Nascimento, que se elegeu vereador, hoje é presidente ou secretário do PSC nacional, deputado federal, o Gilberto também iniciou no Partido Popular. E o senhor, quando o MDB incorpora o PP, o senhor sai candidato naquela época? Porque o senhor teve uma candidatura à prefeitura de São Paulo. Como eu tinha já um grupo político, porque aí a gente tinha pessoal das universidades, eu já tinha formado os diretórios, esse grupo foi para o PP. Certo. Nós formamos no PP, naquela época, próximo de 100 diretórios. Poxa vida. Do estado de São Paulo. Né? E fomos... Quando houve a incorporação, não foi uma decisão nossa, mas nacional. Né? Aí houve a união. E o Tancredo foi também, né? Tancredo, Olavo Setúbal, formar uma frente, né? Que era o PMDB. Certo. O
PMDB que veio na história, né? Sim. Então, você encontrava no PMDB do Roberto Cardoso Alves, né? Gostava muito, e muito carinho com ele, que era um homem de direita, mais radical, e você encontrava o Goldman, mais à esquerda do processo. Então você encontrava uma frente, né, uma frente política muito grande. Fernando Henrique estava no PMDB na época, Mário Covas, Franco Montoro, governador, foi eleito pelo PMDB. Então o PMDB foi uma frente, né, formada pelo PP e pelo MDB. Entendi. Agora, o senhor chegou a disputar a Prefeitura de São Paulo, foi antes da disputa ao Parlamento Paulista? Não, eu fui primeiro deputado estadual, né? Isso em 82? 82. Aí o senhor disputa pelo PMDB? Aí eu disputei a eleição a deputado pelo PMDB, em 1982. Aí chegamos lá, né? E mantivemos todos os compromissos políticos. Eu não sei se eu sou o único, viu, Sim. Jeremias, mas me parece que eu sou o único que acabou saindo do partido do governo na história do Legislativo. Eu deixei o governo, deixei o poder e fui para a oposição. Deixou o PMDB na época? E fui para a oposição. Que na época era 84 governo, deputados, né? Era mais 42, de 42 deputados do MDB. Eu saí, ficaram 41. Contra 43. O senhor sai para ir para o para a PDT. oposição, para o PDT. Para o PDT, de Brizola. De Brizola. Porque eu defendia, todos sabem na casa aqui, pessoal antigo, eu defendia todo o programa do MDB, do antigo MDB, PMDB, né, depois. E eu mantive aquilo, eleito ou não, eu não traí. Em nenhuma vez o meu voto foi contra o interesse popular. Uma discussão que eu fiz um pouco nas pesquisas, inclusive do ICM naquela época, que é o principal imposto aqui do Estado. Do Estado, né? Porque exatamente. O senhor se manteve firme ali Então, foi o primeiro problema que eu tive aqui na casa. Nós assumimos em março, quando chegou abril para maio, vem durante 20 anos nós pregamos a diminuição do ICM. Né, que hoje é o ICMS. Quando nós chegamos na casa, eu era jovem, Jeremias, veio uma mensagem do governo de aumento do ICMS e ia provocar, porque aumenta o ICM, aumenta tudo. Né? É imposto indireto, não é? Causa uma inflação em tudo. Porque aumenta o arroz, o feijão, a batata, o transporte, tudo que se paga ICM. Né? Então, aquilo contrariava o nosso discurso de 20 anos. E nós subíamos, né, nos palanques e falávamos isso. Todo o discurso nosso do MDB, um ou outro dos candidatos se colocava. Nosso programa partidário é a diminuição de ICMS que causa a inflação. Quando nós chegamos aqui, um mês e pouco aqui na casa, vem o aumento do ICM. Eu me coloquei pronto. Foi o primeiro problema que eu enfrentei contra todo o partido. A questão do funcionalismo também. Do funcionalismo. Olha, veio o aumento, nós tínhamos prometido um aumento, isso durante toda a campanha. Eu vou citar algumas coisas. Nós falávamos no palanque da mordomia do Paulo Maluf. Você me lembrou de palanque, né? Então, nós falávamos da mordomia, do palácio, porque o palácio era servido, na época, pelo Dinhos Place. Então, nós criticávamos, dizia que lá, mordomia em excesso, imagina o Dinhos Place servindo o palácio, um restaurante sofisticado, e tal, dinheiro público e tal. Fazíamos esse discurso. Ganhamos a eleição e eu me coloquei contra. Encerraram a contratação do Dinhos Place, contrataram Boate de Gallery para servir o palácio. Então foi a segunda briga que eu tive aqui. E de brigas em brigas, demandas em demandas, foi o deputado, nós estamos ali no período de 1900, na década de 1980, deputado que foi parlamentar aqui na Assembleia Legislativa em 1982 até 86, né? A gente volta
mais informações, mais desta história aqui do deputado Jair Andreoni, mas é muita conversa, é muita história, vai ficar para a próxima semana. Por enquanto, deputado, foi muito bom, agradeço bastante, mas o senhor vai voltar aqui para a gente continuar conversando. Prazer é todo nosso. E falar, a gente vai voltar para falar dessa década de 1985, da sua legislatura aqui, e depois a candidatura a prefeita e todos os embates que apareceram ali para frente. Prazer será todo meu. Muito obrigado. Obrigado pela sua presença, por nos acompanhar até aqui e estaremos de volta na próxima semana com mais um programa. Até lá.